Fala-se muito sobre o aumento da poluição atmosférica e dos problemas com a qualidade do ar nas grandes cidades. Mas esquecemos da poluição indoor, que é a qualidade do ar nos ambientes internos, sejam eles residenciais, comerciais. Um estudo realizado durante 15 anos pela NASA comprovou que algumas plantas têm a capacidade de purificar o ar, removendo gases tóxicos de ambientes fechados. Olha que maravilha! Quem vai conversar conosco sobre isso é a paisagista e inventora de tecnologias verdes, Gica Meziara. Seja muito bem-vinda! É Meziara? Meziara. Eu tenho uma amiga que é Miziara. É, mas é a mesma origem. Menina, libanesa, não vamos nem falar da energia, estamos falando de poluição. Viu? Sim. Poluição. Gica, Sabia? explica. Então, menina do céu, eu fiquei encantada com esse tema, que chama fitorremediação, que é a capacidade que as plantas têm, fitoplanta remediação, criar, remédio, curar, né? O ambiente. Essa ciência se divide em 3 linhas: a fitorremediação do ar, a fitorremediação do solo, como foi feito em Chernobyl, com gerações para tirar a radiação com plantas, o que é incrível, e a fitorremediação da água. Eu me especializei na fitorremediação do ar, porque tem a ver com jardins verticais, que eu sou precursora. Então, ai, você que veio com essa história. Sim, eu que sou a culpada. A culpada. E a gente está atrás dessa floresta amazônica de propósito, porque a gente gosta de planta. Eu amo. Gica, olha, eu amo planta. Que bom! Mas eu amo planta num grau. Essa samambaia é aquela paulistinha? É difícil achar essa paulistinha. E não, tem uma... não é não. No Ceasa você encontra. Mas é uma que eu acho que não é a paulistinha, aquela de metro. Ah, tem a de metro. É que tem muitos tipos de samambaia, muitos tipos. E mais a samambaia paulistinha você encontra sim. Essa não é a de metro? Ela, não, eu vou vir mas ela cresce Gica, bastante. Então, né? por isso que eu tô julgando mal a da minha casa. A paulistinha não é a de metro. Ela enche mais e não cresce tanto, não fica tão comprida, ela fica mais cheinha. Ah, então o que eu tenho em casa é paulistinha. É. Vai, o que você quer falar? Então, olha só. Aí o que aconteceu? A NASA fez esse experimento com as plantas e eu fui assim, eu comecei a trazer essa pauta para o Brasil há uns, sei lá, 15 anos atrás. As pessoas nem tinham noção, porque quando a gente estudou na escola, a gente estudou que as plantas tinham a capacidade de tirar o CO2 do ar. Exato. E devolver H2O em forma de vapor, que é a água, e o oxigênio. Mas, na verdade, elas têm uma capacidade de mitigar mais de 900 gases, de liquidar com mais de 900 gases que existem na atmosfera. Principalmente em ambientes internos, porque o ar em ambiente interno chega a ser até 10 vezes mais poluído do que o ar lá de fora. Porque fica fechado, justamente por isso. Então, porque vem o ar de fora com todos as moléculas, os particulados e os gases poluidores, e quando ele fica no ambiente interno, tudo que você pousar os olhos aqui, que não seja um material 100% natural, está liberando esses gases. Então, a tinta, o verniz da parede, o carpete, a sua roupa, o corante, o nosso perfume, os materiais de limpeza. Tá tudo liberando. Liberam uma família de gases, que são mais de 900 gases catalogados, chamados de COVs, composto orgânico voláteis. São gases que tem pelo menos uma molécula de carbono. E por isso que as plantas se interessam por eles. E aí o Bill Wolverton, que é o botânico-chefe da NASA na época, eles por um acaso descobriram essa façanha que as plantas realizam nas câmaras de teste com os astronautas. Então eles queriam gerar oxigênio para os astronautas e aí colocaram plantas de maneira aleatória para ver o que ia acontecer. Como era um estudo científico, mediram a qualidade do ar antes e depois, e aí antes eles perceberam que naquele ambiente tinha em torno de 300 COVs diferentes. E depois, quando eles foram medir novamente, colocaram as plantas... Tinha muito menos. Não, tinha zero, nenhum. Gica! E aí o Bill conseguiu convencer a NASA a liberar uma verba e a investir no estudo dessa capacidade que as plantas têm, porque até então a gente só sabia que elas captavam CO2. E aí o que eles entenderam? Mais do que isso. Sim, e aí agora o mais lindo é que na natureza existe uma lei, que é a lei da cooperação, né? E na natureza tudo coopera então, que é o que eles chamam de simbiose. Na verdade, quem faz a quebra dos gases dos gases poluidores não são as plantas em si, são bactérias e fungos que existem no substrato, Menina. na terrinha. Mas né? só a terrinha sem a planta não vai resolver nada. Exatamente, porque é uma simbiose. Então, o que eu fiz? Eu acabei desenvolvendo uma biotecnologia que chama fitofiltro. Então, eu acessei esses estudos da NASA, entendi como as plantas faziam esse processo naturalmente. Então, é um processo da mamãe natureza. E aí eu pensei, bom, eu posso
facilitar esse processo, porque existem alguns itens que, se você não prestar atenção, você pode atrapalhar a natureza a fazer esse trabalho. Por exemplo, o encharcamento, porque as bactérias que fazem a quebra dos gases, elas não resistem ao excesso de água. E por isso que a maioria das plantas morrem por podridão quando você rega demais, porque essas bactérias entram em estado de decomposição e acabam apodrecendo o sistema radicular, que são as raízes das plantas. Tá. Então, essas bactérias, elas têm uma exigência, né, de pH, de aeração, elas precisam de oxigênio, porque são bactérias aeróbicas. E aí eu desenvolvi todo um processo para que isso aconteça. Mas em casa, se você quiser potencializar a capacidade da sua planta, é possível. O que eu posso fazer? Então, em primeiro lugar, planta certa no lugar certo. Então, entender se a planta é de sol, respeitar a natureza. De sol, planta de sol no lugar de sol, planta de sombra no lugar da sombra. Aqui são a maioria plantas para interior e plantas para sombra. E é impressionante como ela reage. Eu tinha essa daqui, minha filha levou essa daqui para minha casa, pôs no sol. Ela não estava feliz. Não vai feliz. Em uma semana que ela saiu do sol, ela é outra. Hoje eu falei, nossa, como você tá linda, ela é outra planta. É a primeira lição que o jardim ensina, respeito. Que olhar... Gosta de sol, vai botar. Isso. Então, a primeira coisa, porque senão a planta entra no estado de sofrência e ela não consegue fazer o processo de fitorremediação. Tá. A segunda coisa é não exagerar na rega. Então, respeitar também a quantidade de água que cada plantinha gosta. Tá. E aí tem aquele famoso teste do dedinho. Qual que é? Então, eu vou lá, ponho meu dedinho no substrato. Não, mas mostra aqui pra gente, Gica. A gente quer ver aqui, em algum lugar. Por exemplo, aí, vai. Eu ponho o dedinho aqui no substrato. Aí eu vejo, ó, saiu sujinho, é bom regar. Aqui, essa daqui poderia estar recebendo um pouquinho de água, apesar de que é uma planta que não gosta de muita água. Aqui poderia regar. Poderia regar. Se o dedinho sai úmido e sem sujeira, é porque tá bom. Isso vale para todas as plantas? Todas as plantas. Gica. Porque cada planta tem um índice de desidratação que se equilibra com o microclima do local. Tá. Então esse teste não tem erro, ele vai te ajudar com todas as plantas. Tem a coisa de uma planta ajudar no crescimento da outra? Tem de atrapalhar. Tem também de ajudar, que são as plantas consorciadas, que eles falam. Eu não aconselho que uma das grandes índices de mortalidade, uma das grandes causas de mortalidade em jardim vertical, por exemplo, é emaranhamento de raízes. Então, por exemplo, a gente não usa cada planta num pote específico, no seu quadrado, porque senão elas entram em competição. Esse antúrio está maravilhoso. Está maravilhoso, né? Está na sombra. Estava na sombra e ele é um dos campeões de captação de gases. Ele tem um espectro super largo. É muito bom ter antúrio na cozinha, no banheiro, porque é onde a gente tem amoníaco, que está no material de limpeza e é um gás super tóxico. Gente, antúrio no banheiro, então, hein? Sim, e ele vai adorar. A folha desse antúrio. Desde que o banheiro tenha luminosidade natural suficiente. Ele não gosta de sol, mas também não gosta de escuro. Não gosta de escuro. Ele precisa de luminosidade natural. Então, perto de uma janela, que bata uma luz, né? Ele vai ficar feliz. Difusa, vai ficar feliz. No banheiro tem aquela umidade, né? Ele vai gostar. Ele vai gostar. O que mais de interessante, Então, Gica? olha, o espatifílio também, que é o lírio da paz, que é uma plantinha muito linda, muito comum, e ela também é muito eficiente na retirada dos cobres, que são os gases tóxicos. E vale falar que muitos desses gases são altamente cancerígenos. E a gente passa 90% do nosso tempo lá, dentro de casa, ou no escritório, ou na empresa, ou no... Lírio da paz, sombra com luminosidade. Sombra com luminosidade, bastante água. Esse gosta de uma aguinha. Esse aqui você vai pôr o dedinho, quase todo dia ele vai pedir água. Tá. E ele, quando ele tá com sede, ele fica todo murchinho. Fica mesmo. Você percebe logo. E só de pôr água, rapidamente ele já hidrata, já cresce e já fica lindo. E a gente está falando de estudo da NASA, não estamos falando de energia. Porque se fosse o papo energia... Aí o papo vai longe. Entendeu? Aí a coisa sabia. Aí a coisa vai longe, porque tem muitos estudos já, né? Por exemplo, questão de frequência, as plantas que gostam de um tipo de música. Nossa, na minha casa eu vejo, enfim. E elas se desenvolvem melhor mesmo, eu estudo isso muito a sério. Eu sou cientista maluca também, então eu tenho várias patentes, tenho... Vamos combinar um encontro de novo? Demorou. Aí você vê com o pessoal aqui, porque planta é um assunto que eu gosto, o pessoal de casa gosta, e o que você traz é muito inovador e muito interessante. Eu tenho esse no meu jardim, mas no sol. Não, meia sombra. Então, isso que eu ia falar. Essa é uma planta que ela até aceita uma condição de maior luminosidade, mas ela não fica tão feliz. Ela fica mais feliz se for numa área de meia sombra. A cor muda. E tem uma que eu preciso defender. Posso? Fala. A jiboia. Que o pessoal torce o narizinho pra jiboia.
porque tem a jiboia, é uma planta muito comum, uma planta barata. Gente, a jiboia... Olha que linda. Ela é uma planta fácil de cultivar, ela é uma Vai em planta qualquer lugar. ela não é muito exigente e ela é linda, né? Formato de coração. Vamos defender E ela a jiboia. também tira muito formaldeído, que é o que tem na chapinha. Tá vendo? Salão de beleza devia ser lotado de planta, porque é onde tem mais poluição do ar é em salão. Ela vai voltar, viu, gente? Gica vai voltar. Eu vou dar o telefone dela, que é 3060-5060. Ai, muito fácil o telefone dela. 3060. 5060. A Gica é de Gisele? Não, de Gislene. Gislene. É 11 aqui em São Paulo. 3060 5060 é o telefone dela. O Instagram, quadrovivo.jardim vertical. Quadrovivo.jardim vertical, Gica Meziara. Isso, prazer em te conhecer. Vamos combinar de você voltar com mais tempo? Sim, com Com certeza. esse assunto pra gente conversar sem pressa. Tem bastante coisa para falar sobre esse mundo maravilhoso. Muito obrigada, meu Eu que amor. agradeço. Ai, olha a plantinha que fica comigo.